Olha lá, eu voltei. Deu aqueles problemas técnicos. Deixa eu ver se meu áudio vem. Olha lá. Tá me escutando? Tá me escutando? Olha lá, Valdir. Valdir, você tá me escutando, Valdir? Me falem se vocês estão me escutando. Tá me escutando? Oi, Thay. Você tá me escutando? Tá escutando? Tá, Rita, ok. Só quero que alguém me sinalize se realmente eu estou sendo ouvido. Escreve para mim se meu áudio tá ok, se você tá ouvindo. Eu escuto você. Obrigado. Obrigado, Isabela. Ok, valeu. Tá voltando. Oi, Fabiola Aquino. Obrigado, Thay. Ok, ela voltou aqui. Ok. Tananã, tananã. Voltando. Tá ok, obrigado. Por favor, Oi. filha. Ok, voltou. Voltou, Sônia. Voltou. Então, eu estava terminando o exercício, dei outras, eu não sei se Isso. as pessoas viram, colocar O uma mão outro. aqui, outra aqui. Você chegou a ver Aham. isso? Você Sim, eu chegou a cheguei a ver? ver. Cheguei a postar inclusive o slide, que tá aí de volta. Ela com a mão aqui, outra aqui. É. Tá lá, inclusive, E já. outra coisa, você também pode colocar os dois braços aqui assim, olha, se abraçar. Sim. Eu acho que a coisa mais importante do mundo é a gente seguir os princípios do nosso Jesus, né? Amar a si, né? Amar aos outros como você ama a si mesmo. Então, o primeiro amor é o auto-amor, né? Então, se colocar, né? Se auto conter, né? Para poder, porque Com a vida, como eu certeza. sempre digo, não é fácil. A vida não é fácil ser vivida. Tem coisas muito ruins na vida e tem coisas muito boas na vida. Mas a gente, para ter e manter o equilíbrio dinâmico, a gente precisa regular, modular entre um estado e outro. E continuar, porque a nossa vida ela é evolutiva e constante, contínua. Vamos passar para a segunda pergunta? Ou Então, você quer. como se, tra... Sim, como se trabalha em situação de luto, especialmente perda de entes queridos? Eu queria falar que Valdir Prata está na área, Liane Pinto esteve aqui com a gente, está voltando, né? Que é a professora que vamos fazer a próxima live, só para sinalizar que essas pessoas estão com a gente. Oh, seja bem-vinda aí a todos. Liane também. Então, o que eu quero dizer é que o luto, quando há uma perda de uma pessoa querida, como diz aí, de um ente Isso. querido, é algo da própria natureza da vida. Estamos lidando com aspectos arquetípicos da vida e da morte. E nós não estamos acostumados e não vamos acostumar nunca. Sempre há um choque com a morte, com a perda de alguém, mesmo que a gente saiba que a pessoa já viveu bastante e que ela está no momento já de deixar esse corpo. Você imagina quando acontecem tragédias, situações inesperadas de uma morte muito rápida e às vezes muito violentas, às vezes são bastante violentas, que traz estragos para todas as pessoas. Mas o que a gente tem que entender sobre o luto, que é uma reação não só psicológica, sabe? Ela envolve o corpo, a mente, o cérebro. É uma dor emocional e que nós perdemos um ser que é muito significativo e, além do mais, papéis que a gente representa na sociedade, na relação com essas pessoas. Se você perde uma mãe, você não perde só a mãe, você perde também o seu papel do filho, sabe? E muitos outros papéis, né, que você atua. Além disso, não é? Existe o componente fisiológico e social.
O luto, essa dor, essa emoção, é uma emoção que ela dura mais no nosso corpo, na mente e no cérebro, mais do que qualquer outra emoção. É a emoção mais difícil da gente poder liberar, porque são muitos desapegos a serem feitos, muito trabalho e muitos níveis de consciência que a gente tem que desenvolver e tem que acessar, porque nós pouco compreendemos o que é a vida. Hoje, com a pandemia que estamos vivendo, nós estamos cheios de incertezas, estamos com a vida, não é? Mas sem consciência dela. São poucas pessoas que estão verdadeiramente dentro de si. A maioria fala de estar presente, que é importante estar presente, que é importante crescer, que é importante conviver com a família, mas as experiências traumáticas de, às vezes, ter se aproximado de uma morte tão cedo na vida, sem poder compreender, um filho que perde a mãe ou o pai ou os tutores num momento muito precoce, causam severos sintomas e estragos que as pessoas vão perceber nas relações com outras. Como eu sempre digo, trauma é relacionamento. Então, o fato de ter uma experiência de morte, como que o terapeuta vai ter que lidar com isso? Não adianta lidar a nível cognitivo, ter compreensões de que a filha era, de que o filho, que a filha, que o pai ou que a mãe eram maravilhosos. A gente tem que sim entrar nessa dor, mas dentro daquilo que você pode sustentar. Para isso, um bom terapeuta, ele ajuda essa pessoa a trabalhar com a contenção. O quanto você pode conter, às vezes, de uma pequena memória daquela pessoa, porque você não vai conseguir lembrar todas as memórias ou todas as coisas boas que essa pessoa viveu. Você não tem corpo, você não tem mente, você não tem espaço energético para viver tamanha dor. Então, a gente tem que respeitar o sentimento do luto. Eu tenho pessoas, já perdi muitas pessoas, e hoje em dia estou perdendo algumas pessoas, amigos ou outras pessoas, mas a gente tem que assumir a saudade, experimentar melancolia, experimentar dor, chorar, né? Verbalizar, dar espaço, não para esvaziar, mas para poder transformar esses sentimentos e o contato que você teve com essas pessoas. Às vezes são contatos muito íntimos, que a gente gostaria de fazer alguma coisa e não podemos fazer enquanto a pessoa está viva. Então, todas essas inibições ou hipervigilâncias ou desejos, eles ficam como se tivesse pencos, hanging down, assim, não sei como é que fala isso, caídos, assim. Caídos. Pendurados, assim, presos. Pendurados, presos. E você precisa, devagarinho, ir fazendo contato com isso. Mas, na medida que você faz o contato com essas experiências, essas memórias, para que você se fortaleça, você precisa de grounding, você precisa de colocar algo para que você não expanda o seu vazio, mas que você preencha o seu vazio com o seu auto-amor, com o amor benevolente da natureza da vida. Nada acontece nesta vida sem a permissão do poder superior. Nada, 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 nada. Nós precisamos ter esse nível de compreensão. Tudo está certo. Precisamos também aproveitar esses momentos de luto para
apreciar aquela alma, aquele ser que veio para a nossa vida para nos auxiliar. Qual é o aprendizado que essa pessoa me trouxe? Ela deu sua vida para eu aprender isto ou aquilo. Então, é momento de gratidão, é momento de auxiliar esta pessoa também que faleceu a passar por outros níveis mais energéticos para sair do seu corpo etérico, perispírito e caminhar na direção junto com o vento e voltar para as estrelas, voltar de onde a gente veio com mais luz. Então, é um processo grande de desapego, de amor, de aprendizado, de gratidão. E também, esta pessoa que vai, o que ela deseja é que nós sejamos felizes e que temos boas lembranças. E tudo isso ajuda a pessoa a realmente alcançar lugares e estados de blessing, de bênçãos. Nós somos muito ignorantes do que se trata a vida. Então, nós precisamos aproveitar, às vezes, por uma situação trágica, difícil, aprender a viver. Aprender a ser quem somos nós. E aceitar esse desafio da vida para poder caminhar. Porque a nossa vida é um contínuo fluxo de vida. E que estamos descobrindo o que é. A cada dia. Okay. É uma missão. Parar. Ok, nós vamos para a próxima pergunta, então. Eu só quero lembrar uma coisa. Não adianta fugir das sensações, dos sentimentos. Porque isso vem fundamentalmente do desamparo. E nós precisamos ter contato com isso para não piorar a situação. Pronto. Respondido. Tá respondidaço. Ok. Entrar em contato com sua dor é importante. Não adianta fugir dela. O SE tem protocolos específicos para atendimento em crise de desastre, que é o que nós estamos vivendo aqui. Uma pandemia é um caso desse. Existem protocolos específicos que eles querem saber? Olha, gente, aconteceu no dia 9 de setembro, quando houve o atentado nas duas torres gêmeas de Nova York. Esse foi o primeiro momento que nós estávamos começando com a experiência somática e foi criado um pequeno e urgente protocolo que a gente chamou de... como é que chama? First Aid. Como chama isso? Primeiros socorros. Primeiros socorros. E assim nós começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar com esse pequeno protocolo, depois saiu o livro da Gina Ross. Se vocês quiserem, procurem, que temos vários livros de trauma coletivo de Gina Ross. Eu também tive a oportunidade de ir para Nova York trabalhar, não exatamente nessa data, mas mais para frente. Trabalhei bastante com vítimas, com pessoas ainda com estresse pós-traumático. E aí, à frente, nós tive várias experiências. Quando eu fiz 50 anos... teve o tsunami, dia 26 de dezembro de 2004, teve o tsunami na Tailândia e depois em várias ilhas por lá. Eu tive a oportunidade também de trabalhar, mas eu já fui incluindo essa nova técnica que eu quero que vocês conheçam, que chama Soma, que foi um aprendizado. Já comecei a trabalhar muitas vezes com vítimas. Uma das vítimas que eu trabalhei do tsunami, essa pessoa, ela não conseguia falar, os olhos dela estavam completamente fixos. Ela ficou com o marido também, que estava com o braço quebrado, e saiu correndo, porque os nativos, os cachorros, os cães, os animais começaram a correr, e eles correram tanto e acabaram subindo numa colina. E 150 sobreviventes ficaram no topo dessa montanha, vivendo uma semana, chovendo, no escuro, né, no meio da floresta, e foi uma experiência assim, incrível. Uma das pessoas teve um surto psicótico, e essa pessoa que teve esse surto psicótico, ele conseguiu trazer o engajamento social. Então as pessoas ficaram incríveis. Ele virou um gourmet maravilhoso, montava banquetes, tudo na fantasia, e passava todas as receitas, os menus, sabe, foi a coisa mais incrível.
passando, sobrevivendo dentro dessa floresta, lá no topo. Essas pessoas foram socorridas pelos helicópteros e foram resgatados para ir para Calcutá, né? Ilha de Calcutá. E a coisa mais linda que eu lembro até hoje, eu chorava, era muito forte, não é? Essa experiência das pessoas de Calcutá. Eles todos no processo de gratidão e de bênçãos, recebendo esses sobreviventes. Então, assim, tive muitas experiências. Tive experiência com terrorismo na Espanha, na Barcelona, trabalhando com pessoas. Depois, em 2013, eu tive uma experiência incrível que a Flávia, nossa diretora de associados, eu e Cornélia, nós somos muito corajosas e muito, né, assim, tempestuosas às vezes, mas assim, solidárias, e saímos no dia seguinte para Santa Maria, através de um outro colega nosso, Guilherme, e nós conseguimos trabalhar e desenvolvi, na realidade, um protocolo, tanto para individual como coletivo, mas muito mais intuitivo dentro da experiência que a gente tinha, para trabalhar com todas as pessoas que auxiliaram na Boate Kiss, que foi no final de janeiro, onde tivemos 242 pessoas. Então, assim, o protocolo desenvolvido, que está muito mais voltado ao resgate da percepção dos sentidos, que quando há um choque traumático, algo coletivo, nossos sentidos, os nossos olhos, ouvidos, olfato, o tato, não é? Principalmente os nossos, a pele, a gustação, eles ficam muito aguçados, e quando há um excesso de estímulo, esses sentidos eles vão desacoplando, eles vão se separando, vão se dissociando. Então, por exemplo, eu vou dar só esse exemplo para vocês entenderem em termos de protocolo. A gente tem que saber que cada protocolo também depende muito do tipo de tragédia que está acontecendo. E nós temos que nos transportar para cada realidade. Então, por exemplo, o protocolo que nós temos agora, daqui a pouco eu vou falar, eu também fiz parte na linha de frente para desenvolver esse protocolo agora para o Covid através da ABT, que é a nossa associação. Em breve eu falo sobre ele. Mas eu quero dizer sobre esse protocolo desenvolvido para a Boate Kiss. Acontece o seguinte, que os corpos foram sendo carbonizados, né? Então, no dia seguinte, a gente entrou, né, graças a uma relação que eu tenho a nível de uma religião que eu pertenço, e a gente conseguiu, através de um bombeiro, falar com o major, né? E ele, como uma figura principal ali da cidade, ele juntou todos os elementos, o exército, pessoas de identificação de corpos, o exército, os hospitais, saúde pública, não, esqueci o nome. Defesa Civil? Defesa Civil, não é? Então, ele juntou todos esses departamentos, né? Inclusive o departamento de segurança, o ministro da segurança estava lá, e eu dirigi uma conferência, ele me deu a palavra, né? Ele me deu a palavra porque ele confiou em mim. Eu fui à casa dele, desse major, antes disso, ele estava completamente em choque, e aí eu fiz um atendimento com ele, com a esposa dele, e aí ele chamou uma outra pessoa, que ele disse, essa pessoa precisa, era um jovem que trabalhava numa gym, como é que chama? Academia. Ele era um personal trainer, muito forte. Esse menino gigante, um herói de 30 anos, ele salvou, 33 anos, ele salvou 30 pessoas. Ele ia lá no fogo, pegava e salvava essas pessoas. Ele salvou 30 jovens. Só que essa pessoa ficou 5 dias sem dormir. Então ele falou, Sônia, me prove que seu trabalho é bom. Aí eu atendi essas 3 pessoas,
atendia o diretor lá dessa Defesa Civil, atendia o Exército e atendia algumas pessoas individuais, ou seja, para a gente convencer que nosso trabalho era bom. Flávia foi um presente, a nossa diretora de associados. Ela abriu uma escola, e aí o povo todo, família, jovens, irmãos, irmãs, amigos, foram para esse lugar ser atendidos. Lá, o protocolo era diferente, era atender famílias, ouvir, sentir isso que eu falei do luto. Entende o que eu falei do luto? Então, Sônia, eu posso entender que para cada situação é desenvolvido um protocolo específico para aquela situação. É isso? Sim, sim. Mas tem coisas que são básicas. Certo, por exemplo, okay. Tanto que eu atendi no terrorismo, sabe, lá no terrorismo, como atendi lá em Santa Maria, fizemos um trabalho onde eu quero fazer a conexão, senão vocês se perdem. A conexão com sentidos. Então, por exemplo, um bombeiro que chega lá dentro desse lugar, né, escuta celular tocando. Aquilo lá foi muito traumático. Ele entrou em choque e o ouvir o celular, vários celulares, significa que os pais, as mães, os pais desses jovens estavam procurando saber notícias, porque era tarde, os meninos não tinham chegado em casa. Então, alguém ficou traumatizado, significa foi excesso as imagens, a experiência que a pessoa viveu, o choque, o shutdown, ou seja, o travamento do cérebro superior se travou quando ouvia barulho de celular. Outros, quando iam pegar a pele de alguém, vinha um pedaço da pele. Então, o que é que ficou traumatizado? O sistema tátil. Outros, a visão. Olha, ali eu vou pegar uma criança. Aquela menina, ela é a filha de um amigo meu. Entende? Então, a visão ficou traumatizada. Pelo horror do que viu. E qualquer como é que chama? Qualquer sentido que fique preso, que fique paralisado pela situação traumática, a gente precisa voltar isso, trazer de volta, porque rouba a energia vital. Ai, meu Deus. Utilizando as informações que eu já tinha, das pessoas que eu tinha atendido, que eu atendi cada pessoa de cada departamento, então eu já peguei, no geral, o que é que poderia ter acontecido. Ok. O Dan está perguntando aqui se quando acontece isso nos sentidos, seja tátil, visual, palato, o que for, isso torna-se um acoplamento ou um subacoplamento? Como é que é isso? Isso é overcoupling, sobreacoplamento. 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 E do sobreacoplamento, porque é muita informação, a pessoa desacopla. A pessoa também entra em subacoplamento. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter uma reação traumática que paralisa ele coativado tanto no sistema simpático como no parasimpático. Tá? Porque essa é a mecânica. Já estou respondendo o que significa mais para frente uma outra pergunta de dinâmica de acoplamento em situações parecidas, se você traduzir para isso. Tá bom? Eu acho que deu para você ter uma noção. Agora eu vou dizer a informação agora do Covid-19. Nós, aqui da ABT, fizemos um protocolo, está na fase final, que se chama Rede de Ação Social da ABT, para todos os alunos e associados. E esses alunos e associados vão receber pela ABT, ABT News, notícias do ABT, também serão informados pelos seus coordenadores locais e estará fixado também no banner do site www.traumatemcura.com.br a partir da próxima semana, o final da próxima semana, se tudo correr bem. E aí nós vamos fazer esses atendimentos, tá? E já tem um protocolo específico, mas também nós vamos mudando se for preciso, porque a gente nunca sabe, tá? Nunca sabe. A gente vai só tem um território. Né? A gente vai se adaptando. Se então, adaptando a realidade era isso. Outra questão.
Outra questão. Está aqui Sandrica perguntando: como você entende, às vezes, um indivíduo que teve trauma na infância, mas só apresenta os sintomas na fase adulta? Claro, uma criança, ela tem o seu subconsciente, ela vive num ambiente e ela vai absorvendo, ela tem um processo perceptivo de absorver todo o contexto onde ele vive. E muitas vezes a pessoa é submetida a ambientes hostis, não é? E às vezes com experiências de violência doméstica, e muitas vezes a criança, como ela é tão bondosa, ela não tem condição de perceber que aquilo é trauma. Ela se adapta àquilo lá. Só que acontece que o próprio corpo, tá? A mente, ela vai guardando. Isso significa que nós temos estados corpóreos, temos receptores no corpo inteiro, inclusive para essas emoções mais fortes. Então nós vamos criando defesas posturais, defesas mentais, cognitivas, energéticas. E quando encontramos um relacionamento que ameaça essas defesas, aí que a gente vai descobrir que a gente tem trauma. É exatamente na relação interpessoal, que é onde eles acontecem e é onde a gente redescobre eles, não é isso? Uhum. Ok. Então, ela ainda pergunta: criança adotada na primeira infância é considerado trauma? Não entendi, desculpa. Criança adotada na primeira infância é considerado trauma? Se isso pode ter traumatizado a criança por ter sido adotada na primeira infância? Gente, adoção é um tema muito complexo, não é tão simples assim, não. Não é tão tá? simples, exato. Por isso que Não, minha cara não é nada. Não é nada, não é simples, não. O bem complexo. O que nós precisamos entender também faz parte do fenômeno da natureza, da vida. Então, cada pessoa vem, não é? Ou o espírito, seja lá como você quiser, ou a alma, ela chega para ser gerida por aquele determinado corpo de uma mulher e de um homem, não é? O esperma e o óvulo, né? Isso já é básico. Agora, cada ser que vem dessa biologia, existe uma memória, um DNA. Existe a memória também, que podemos falar, a memória epigenética. Mas esta memória, ela é infalível. É este ser que chega e, mesmo tendo todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado de uma família maravilhosa que teve essa solidariedade, essa generosidade de educar uma pessoa, ela tem que saber que essa pessoa adotada sabe que eles não são os pais biológicos. É um saber que vem do processo profundo intuitivo e que está nos mistérios da vida. Então, com certeza. Isso traz muita confusão se não houver uma clareza, uma consciência dos pais adotivos, né? E lidar com essa verdade de uma maneira mais natural dentro do contexto. Pode sim ser traumático e pode ser muito mais aliviado e muito mais leve se os pais adotivos forem treinados e souberem o que é uma autorregulação, o que é uma adoção, não só a nível cognitivo, mas se abrir para a experiência vibracional do que é a vida. Então, acolher uma pessoa com a nossa consciência mais expandida é outra coisa, tá? Okay. É muito complexo tudo isso, mas se, por exemplo, adotar até 18 meses, quando a criança ainda não tem a fala, o sistema sensório-motor e todo o desenvolvimento psicológico, neuroafetivo, poderá ter menos dificuldades do que se já tem uma criança adotada com a personalidade já formada. Mas tudo, a adoção sempre é uma bênção. Com certeza. Como nós, terapeutas, podemos cuidar da nossa autorregulação, porque nós também estamos ativados? Eu acho que assim a gente tem que primeiro perceber o nível dessa ativação. Se é uma hiperativação, se é uma constrição,
se é uma dissociação, se é um colapso. A gente, como terapeuta, a gente tem que ter uma noção do nível dessa ativação e o que é que ela está trazendo de sintomas para nós. Nós também sabemos que temos meios para fazer isso. O que é que você vai escolher para você fazer em termos de ações que sejam positivos para você? Você tem que encontrar e saber o que é que te regula e o que é que te desregula. Temos que ter um pensamento positivo bastante firme, porque tudo vem do pensamento, lembra? Pensamento. Você sabe que você caiu ladeira abaixo, aprenda com essa queda de ladeira abaixo e aprender devagarinho como é que você vai subir essa ladeira titulando, né? Eu acho que é bem por aí. A gente tem que saber que nosso coração tem um nível elevado de oxitocina. Oxitocina, num lugar de segurança, de qualidade de relação, o que ela vai causar? Ela vai trazer mais amorosidade, você vai expandir. É um amor, né? Expandir, agora, com certeza. Tá? É isso aí. Eu acho Maravilha. Que a gente tem que buscar aumentar o nosso sistema imunológico, as nossas emoções, nossa respiração. Ela tem tudo a ver com isso. Eu acho assim também, Sônia, nós terapeutas, eu vou buscando sempre estar fazendo nesses momentos também a minha terapia, né? E buscar também supervisão para poder buscar mais regulação e mais recursos para poder lidar com os meus clientes. Eu acho que esse é o grande segredo, você se autorregular, se reorganizar para poder organizar o outro. Aquela velha regra do avião, né? Primeiro a máscara em mim, depois nos outros. Temos muito que aprender com isso. Deixa eu só terminar um pouquinho. Sim, essas pessoas precisam saber que nós da ABT vamos dar esse suporte para vocês. Infelizmente, tudo demora, porque não é fácil reunir todo mundo e buscar o desenvolvimento e criar estratégias para isso. Mas algumas coisas a gente tem que fazer. Criar projetos, você tem que desenvolver um projeto. Eu não paro. Agora eu estou buscando doação de máscaras, sabe? Então, assim, toda hora eu dou aula aqui para Turquia, para Alemanha, para Holanda. Por sinal, eu vi sua live da Turquia, maravilhosa. Eu quero que vocês assistam. Eu vou tentando colocar ela para postar no Instagram. Foram 2.000 pessoas, né? Foi uma live linda. Lá a gente já está treinando o público em geral, sabe? Nós já estamos nessa fase. Bonjour, Sylvie, tá falando com você aqui. Bonjour. Ah, Sylvie, da França, de Paris. Vou ver se eu boto seu vídeo ainda hoje. Então, é buscar ser mais solidário, porque a solidariedade, ela traz a autorregulação. Ela é um regulador. Se você for solidário, lembra bem, o medo, qualquer emoção negativa, traz você para dentro. Tá? Faz você se fechar dentro do corpo. Mas qualquer ação de conexão, de amorosidade, de bondade, de solidariedade, leva você para se conectar com fora, modular, abrir, amor, contato, emoção positiva. Então, não esqueça disso. Então, toda hora, lembre disso. Medite, estude, respire, veja no máximo 1 hora a televisão, não olhe mais, só para saber, ou então encontrar uma forma de receber as notícias. Eu tenho amigas queridas, maravilhosas, que eu amo. Tenho médicas, amigas de saúde pública, médica homeopata, médica oculista. Minhas amigas queridas me dão informações para não ficar olhando. Tá mandando eu correr, pronto, vai lá. Isso, agora... exatamente. A Aline pergunta, poderia falar sobre a respiração, o seu processo fisiológico, respirar pelo nariz e pela boca, o que afeta o simpático e o que afeta o parasimpático, o que acontece no corpo quando fazemos pausa na respiração e qual a finalidade disso? Eita, lascou na pergunta, rete quente que não põe quente. Aline Bantieri. Pois é, mas é uma pergunta muito longa. Eu vou tentar resumir aqui, porque é muito... nosso tempo está indo, hein? Pelo jeito, a gente vai ter que hoje ir e voltar. Sério? Sério, nós estamos aqui, você selecionou aqui umas 15 perguntas, estamos na 9ª. Selecionei não, você me mandou 16 perguntas. Mas foi o que eu consegui fazer um apanhado, minha senhora. Porque se eu mandasse tudo, eu achei que dava, mas tô vendo que não vai dar. E ainda querendo passar o vídeo da Sophie, né, que é a mesma... Sylvie, que é aquela senhora que na live passada tem aquele vídeo final da regulação e tal. Ela está presente na sala e nós vamos passar o vídeo dela. Então, a atividade constante dos nossos sistemas respiratórios e circulatórios gera um movimento muito sutil
mas constante dentro do nosso corpo. Cada respiração, pensa bem, nosso corpo se expande e contrai. A cada batimento cardíaco, nós temos uma onda pulsante, semelhante a uma ondulação que leva oxigênio e leva nutrientes para todas as nossas células, né? É como se fosse, assim, ondulações que caem numa superfície de um lago. O líquido cefalorraquidiano sobe e recua até 10 vezes por minuto, né? É uma coisa assim incrível. E se permanecermos profundamente relaxados e com suavidade, nós vamos perceber que cada parte do nosso corpo, ela tem uma atividade muito fina e muito sublime. Nós podemos observar a nossa corrente pulsatória, vibratória da vida, e que num nível puramente tátil, né, experimentamos como fluxo de sensações muito pequenas e rapidamente dançando que enche o corpo dos pés à cabeça. Peter Levine conseguiu criar a experiência somática através do que eu estou dizendo para vocês, tá? A consciência da respiração até nos pés. Aí deu um boom na cabeça dele. Eu também já fiz esses trabalhos muito na mesma época, um pouquinho depois dele, né, aqui no Brasil, que eram aquelas formações em experiências sensórias. Ela me pergunta do simpático para simpático. Na hora que você inspira, você inala oxigênio. Na hora que você expira, você exala CO2. Então, mais simpático na hora que você inspira e na hora que você expira é mais parasimpático. A pausa é um momento, sem dúvida, completamente especial, onde há as trocas. Além das trocas gasosas, nós temos a absorção da nutrição através do sangue, aonde os tecidos vão e capturam o oxigênio que ele precisa e o que mais eles precisarem. Veja bem esse desenho aí, na hora que a gente inspira. Não dá para explicar tudo isso agora não, vamos passar outra hora eu explico tudo isso, porque aí vou explicar a musculatura respiratória, que o diafragma é apenas o maior músculo respiratório que nós temos. O povo tá aqui enlouquecido querendo ver a live da Turquia, viu? Toda hora, eu quero. Vai rolar. Tô organizando, vai rolar. Você manda, porque ele tá em turco e tá em inglês, né? Para quem entende inglês, tá bom. Mas o turco ali, às vezes, fica... A sorte que você responde em inglês, que o turco tem a paciência. Vamos lá. O trauma, quando se torna uma bola de neve, pode transformar em depressão ou transtorno diversos? Sim. Os sintomas foram negligenciados. Se você tem uma dor de dente, está doendo, você vai procurar um dentista, vai procurar um remédio para parar aquela dor. Você sente um trauma, dependendo da sua cultura, você fala, não, eu dou conta, nada disso, está tudo bom. E vai deixando, né? Aí no final o que acontece? É isso, trauma. É isso. Ok, a depressão... Sintomas. Ok. A depressão pós-parto pode ser considerado o ápice ou gatilho de traumas? Olha, essa é uma pergunta muito capciosa, sabe? Mas assim, não é muito da nossa área, é mais de uma área médica, mas assim, vou arriscar um pouco, porque eu também gosto muito da medicina e já assisti muitos partos, tá? Eu, graças a Deus, tive minha filha de cócoras e depois dessa experiência maravilhosa quis acompanhar todas as amigas. Então acompanhava e até ir para o centro cirúrgico. Então assim, tivemos experiências até de pessoas que tiveram pré-eclâmpsia, né? Já ouviu falar nisso? Sim. As mulheres grávidas, né? Grávidas, problema de pressão. Tem pressão alta. Isso. Né? Uma das causas, às vezes, como é que chama? Desorganização da glicose, como é que chama isso? Diabetes. Então, eu acho que tudo tem muito a ver com um hormônio chamado vasopressina, que ela é o antídoto, né, da oxitocina. Ela contrai mais, né, e a oxitocina, ela expande o amor, e a vasopressina, ela é produzida no cérebro e é o hormônio do estresse, é um dos hormônios do estresse, né? E tem receptores no sistema cardiovascular, no rim, em todo o corpo, né? Então, se o estado emocional da pessoa é crônico, é bastante perigoso, né? Então, quando a gente fala o que ela pergunta mesmo Ela quer saber só se o trauma
Tá. disparador, né? Que ela falou se é o ápice ou o gatilho do trauma. Isso, não é? isso. O Isso. gatilho do trauma nada mais é do que o estresse que tem esse comprometimento fisiológico que muitas vezes pode ser ocasionado com as comorbidades que a pessoa apresenta. Então, se ela também tem um histórico, tudo depende do histórico, tudo depende de cada pessoa, não é? Nem todo mundo que tem bebê, ela tem esse estresse pós-traumático, não é? Isso ocorre porque, em virtude de uma desorganização que ocorre a nível hormonal, a nível fisiológico e a nível da história prévia de cada um, não é? A Sônia. fisiologia. E aí, o que acontece? Que ela a pergunta? Agora falta Sim. a resposta Tá. do trigger, né? Do trigger não, do disparo Isso, do trauma. do gatilho. O gatilho. Ele significa o seguinte: é uma pessoa que está com estresse, ela desenvolve bastante ansiedade, ela fica com medo, não é? Entre outras emoções. Às vezes ela fica esperando o marido, ou fica esperando, muito preocupada com o gatinho que ficou em casa, ou alguma coisa, ela está extremamente hiperativada, isso vem de uma hiperativação. Então, o sistema neocortical, ele dá um shutdown, ele dá uma travada pela velocidade, que eu até mandei um vídeo, quem está no live, quem usa no Instagram, eu gostaria que visse esse movimento da atividade neural quando ela fica numa hiperativação. Então, ocorre que a nossa fisiologia ela não tem capacidade de adaptação para lidar com todos os estímulos que a pessoa está vivendo naquela hora. E também, muitas vezes, se a pessoa, é a primeira vez que ela tem um bebê, ela também pode sofrer muito pelas incertezas e por não saber e não ter alguém ali, uma doula, né, que possa dar todo o suporte emocional, massagem e deixando que ela possa realmente passar de uma forma mais saudável. Às vezes ela também tem pessoas desse conjunto no hospital, onde ela estiver fazendo, que também não favorece a expansão ou a liberação de uma tranquilidade, de um relaxamento mais parasimpático. Ok, beleza. A Solange, né, nossa colega e tal, está perguntando aqui, ela quer que falasse um pouco sobre abandono e desamparo. Se você for breve, a gente sabe que ainda tem pergunta para responder das quais foram selecionadas. Mas a Solange está falando, a Itai também. Aí outras pessoas já clicaram lá, abandono e desamparo, abandono e desamparo. Falar um pouco sobre isso, é possível? Então, abandono e desamparo é o gatilho. Esse sim é o gatilho. É o gatilho aonde o cérebro, especialmente o sistema límbico, ele não tem o suporte emocional. Isso vem pelo helplessness, quer dizer, o desamparo e o abandono. Se a pessoa já tem histórico sobre isso pode ficar muito mais evidente. Então, é muito difícil preencher rejeição, abandono e desamparo. Né? Desamparo. Isso causa severos danos e muita confusão para, especialmente se for uma criança, não dá condições dela ter uma estrutura de ego organizada para lidar como adulto em situações relacionais. Isso é o grande problema e sintoma que a pessoa fica. Ela é adulta, mas ela tem um espaço muito infantil emocional, que vem especialmente de desamparo e de abandono. Ok, eu vou lhe dizer o seguinte, as outras perguntas que eu tenho aqui, eu queria pular então praticamente para a última pergunta, senão não vai dar tempo. Que é até que ponto a prática da yoga pode contribuir para a cura do trauma, já que numa prática muitas vezes temos posturas fortes intercaladas com momentos de relaxamento. Olha, nós vamos isso para poder fazer para botar a Sylvie, né? Sylvie, isso. são 4 minutos. Mas eu quero falar uma coisa, porque como é minha última live, aí eu quero dizer nessa plataforma. Tá. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Charles Darwin, ele disse o seguinte:
os sobreviventes não são aqueles mais inteligentes. Os sobreviventes não são aqueles mais fortes. Mas aquele que sobrevive a uma pandemia, a um desastre, a uma tragédia ou um desafio muito grande, são aquelas pessoas que são mais adaptáveis. Então, é por aí que a gente tem que ver a nossa inteligência, a inteligência adaptativa. E o embodiment, o Soma, trabalha com isso, com a adaptabilidade, com a rapidicidade. Então, eu quero promover, quero que vocês entendam aquilo que eu compreendo como uma extensão da experiência somática. Como temos nossos aparatos, sabe, corporais, mentais e emocionais, através da nossa capacidade adaptativa da vida na Terra, que isso é a rapidicidade. Então, eu queria simplesmente colocar isso, que eu tenho muita vontade, e também vou me oferecer por 2 dias da semana para atendimentos individuais ou sessões individuais, que eu vou passar 3 a 4 meses, até quando, não sei. É uma oportunidade enorme de estar aqui no Brasil e quero oferecer, claro, aí eu vou trabalhar, preciso trabalhar também, tá? Então, 2 dias da semana eu vou trabalhar, já estou avisando. O Périx, você manda o meu zap para eles, tá? Mando. Pode, claro. Então, vamos responder então. Que eu quero só também no direct do seu Instagram, que lá faz contato com você também. Né? Mas eu não sei mexer muito com o Instagram. Mas a gente está aqui para lhe ajudar, eu mando sim. Se quiserem também, se não quiserem também fazer sessão, não tem problema não. Eu sempre arrumo coisa para fazer. Olha, eu tenho certeza. Disso eu tenho certeza. O corpo é um instrumento do self. Então a yoga também, ela é um instrumento do self, porque é assim, é histórico, é sabedoria antiga, é a ontologia. A yoga é tudo de bom. Agora, vem perguntando, e a pergunta é se ela cura trauma, é isso? Exatamente. Até quando a prática do yoga pode contribuir para a cura do trauma? Já que numa prática, muitas vezes, posturais, fortes, intercaladas com momentos de relaxamento, né? Você ajuda. Quer dizer, mais uma ferramenta, mais um recurso, né? Só que não cura trauma, não. Viu? Mas é um recurso. É um recurso, ela descarrega, ela dá toda a condição para a pessoa se autorregular. Isso significa também que a autorregulação não é cura. Então, para curar um trauma é uma coisa muito mais complexa que isso, tá bom? Então, ela organiza os sistemas fisiológicos, mas a memória traumática ela permanece. Precisa de pessoas especializadas para trabalhar com o trauma, que saiba lidar com a modulação do sistema nervoso. Ponto final. Acabou. Eu vou colocar o vídeo e, se tiver tempo, a gente responde mais alguma pergunta, ok? Pode ser? Tudo bem. Agora eu vou colocar Sylvie, como eu já falei, quem nunca não conheceu Sylvie. Sylvie foi a minha primeira professora de movimento, dançarina, bailarina clássica de Paris, que eu conheci em São Paulo, que eu morava em São Paulo. Fiz consciência pela dança, fiz vários movimentos, fiz trabalhos de artes marciais. Hoje eu já tenho 65 anos, então eu venho de uma base e ela foi uma das minhas primeiras iniciadoras. E aí a gente se contatou em Paris, te vê de vez em quando, e vamos então ver agora um trabalho que ela está dando para você fazer em casa. Você vai ver que é muito fácil. E vamos lá, Sylvie, trabalhando com movimento e com som. 3 minutinhos, é coisa rápida. Não está ouvindo a voz dela. Ela põe o A e bate no externo. Eu estou ouvindo bem. Nós estamos trabalhando com os fluidos sinoviais. Aí faz esse som como dá uma caixa, uma sanfona na caixa torácica. Não dá para ler o que ela está falando ali. Não dá para aumentar? Não, não tem. Não temos esse poder daqui. Mas vocês vão receber esse vídeo. Sim, eu vou postar o vídeo. Assim que acabar, eu já posto ele. Mas dá para perceber o que ela está falando. Ela fala em colocar o corpo para pulsar. Eu estou ouvindo bem. A pulsação e aí jogando os braços e pulando um pouquinho, né? Para movimentar o corpo todo e também com som. Movimento, som, respiração, isso é básico do continuum movement as well, também. Sem problema. Depois você tem...
Aí depois você, como se estivesse caminhando, aí você vai acelerando essa caminhada e depois você vai diminuindo. Você vai ver que ela vai diminuir essa caminhada. Isso. Transformar em um grande curso, como correr. E aí fazendo movimentos, abrindo espaços articulares. Quando a gente respira, as nossas articulações, se elas estão relaxadas, ela absorve, sabe? Mais oxigênio, não é? Que a gente precisa muito. Ah, eu esqueci de responder sobre a pausa. Já falei, a pausa é o momento que a gente absorve, já falei. Falou. Aí vai voltando devagarinho, desacelerando. E depois ela vai botar a mão no ventre e vamos respirar. Aproveitando que fez o esforço diafragmático, né? E ela está falando da pulsação. Você está lendo aí, eu não estou conseguindo ler. Não, eu não estou ouvindo, eu não estou lendo, não consigo ler, que é muito miudinho. Não, mas dá para ler agora. Antes, eu fiquei falando tudo do mês passada, porque a legenda estava tudo no branco. Agora a legenda saiu na roupa preta dela. Então dá para vocês lerem em português. Viu? Uhum, quando a gente postar. Quando postar. Tá? São porque agora fica minutos. muito miudinho, eu estou ouvindo ela. E respirar, ela está falando sobre respirar agora e fixar a atenção na respiração. Gente, mas eu confio muito na Silvia. O trabalho é encantador. Foi a primeira vez que eu senti uma bolinha de tênis, isso há 30 anos atrás, e eu realmente me render à terra. Muito antes de eu ser golfista. Tem a coisa velha. Pronto. Gente, estão perguntando sobre mielinação. Carla, não vai dar para responder isso agora. Faz tanta coisa não, né? Ok. Tem o Instagram, sim. Quem é aí, Rita? Tem, sim. Mas tem aí, sim. Tem Sônia, GS, _ Soma. Né? Soma. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Sônia, GS, _ Soma. Esse é o Instagram de Sônia. Certo? Vocês podem falar com ela pelo direct e depois eu vou colocar também o WhatsApp dela, vou postar esse vídeo também. Sônia, eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente poder seguir. Foi uma experiência muito inusitada participar de uma live. Eu fiquei com muito medo no primeiro dia, não foi legal, caiu. Eu fiquei muito desorganizada, porque eu sou capricorniana, gosto das coisas tudo organizadinho, fiquei muito nervosa. Aí depois no segundo eu já fiquei mais calma e hoje eu estou ótima. Feliz da vida de poder estar com vocês e quem sabe eu possa auxiliar em alguma coisa. Eu tenho essa maneira de ser, né? E amo a experiência somática. Sou uma das fundadoras da experiência somática, conheço há muitos anos. Peter Levine, a gente se conhece há muitos anos. 12 anos em seguida ele veio, morava 1 mês, 2 meses na minha casa. Aprendi direto da fonte, né? Como outros meus grandes amigos, 5. Nós somos 5 sócios fundadores. Eu, Cornélia, Pedro, Lael e Jonas. E agora a SE está crescendo no mundo inteiro, né? Muito legal. Eu ensino nos 6 continentes, graças a Deus, há muitos anos trabalhando. Mas muito obrigada, gente. Muito obrigada pela sua atenção, pessoas que vieram de vários lugares. Muito grata pela iniciativa do Péricles, sabe? É um cara assim que eu estou muito feliz de conhecê-lo, viu? Muito feliz, você é coordenador do Soma, você está super auxiliando a experiência somática, a ABT, grata a todos, viu? Especialmente eu que agradeço você, a oportunidade de dentro dessa pandemia, você ter ficado na sua terra de coração, que você é de São Paulo, eu sei, mas na sua terra de coração que você elegeu a Bahia. Então, para mim foi muito bom você estar aqui, porque apesar que onde você estivesse, faríamos live. Porém,
eu posso, às vezes, eu tive na sua casa, a gente pôde conversar, eu pude lhe auxiliar tecnicamente, vou dar mais suporte técnico. Você tem uma plataforma para operar daqui a pouco, para poder estar fazendo aulas fantásticas. Gente, não perca a oportunidade. Isso Essa é foi, uma mestra. foi Cláudia Diga. Paiva. Cláudia Paiva falou, você precisa. E eu, E não, é porque agora... verdade. E Então, precisa mesmo, né? Na verdade, nós precisamos para poder lhe ouvir mais e ter mais acesso a essas informações que você não poupa de nos dar. Isso aqui é muito fantástico. Você doa, está aqui para doar e nós precisamos aqui estar para aprender, certo? Gratidão à Arleide, que está aqui com a gente todas as vezes, ela é ao, maravilhosa, nossa ao amiga. Valdir, à Solange, todos os nossos colegas do SE que estão aqui presentes, certo? Ai, Então, muito bacana. eu quero dar, Diga. assim, as minhas boas-vindas aos nossos queridos professores que vão dar continuidade, que nós temos professores muito bons de experiência somática. Aqui no Brasil, somos brasileiros, somos fortes, somos pessoas muito diferentes de todo o resto, eu tenho certeza disso. É, não quero puxar esse lado, não, mas nós somos muito bons mesmo. Tem mesmo. É, os coordenadores da experiência somática, procurem ajuda com seus coordenadores. Quero agradecer também a BT, a organização da BT, o nosso presidente que está dando um show de bola, Sérgio. Sérgio. É isso que eu quero agradecer. Só gratidão a todos e que vocês recebam bem os nossos professores, que cada um é diferente, cada um contribui da sua melhor e dá o seu melhor. Tá bom? Então, obrigada a todos. Obrigada, Arleide, por também nos ajudar por aqui. E agradeço também a minha filha de estar aqui no Brasil para me ajudar. Todos vocês, Maravilha. voltem e fiquem tranquilos. Espero que eu tenha auxiliado em alguma coisa. Muito Em obrigada. várias coisas. Obrigado a você, querida. Um beijo. Um beijo, Silvia. Um beijo a todos, todos, todos. Gratidão. A Silvia aí falando, Ana Lu. Obrigado, querida Estrela. Nós vamos estar na próxima semana com Liane Pinde, que é uma das professoras, foi mentorada por Sônia, né? Então, que também já fui assistente dela, nós vamos estar aqui com ela essa semana, tratando também de outras abordagens do SE, viu? Muito obrigado a vocês. Sônia saiu, mas está lá. Olha. Sônia saiu, mas está lá, viu? Então, muito obrigado a vocês. Nós vamos estar com um bate-papo ainda essa semana, como eu falei, com Liane Pinto, que também é professora de experiência somática. Obrigado a você, Solange. E vamos estar também, como eu falei, com Sueli Conceição, trazendo saberes de folhas sagradas, né, que vem do culto afro, que é muito legal. Vai valer a pena também assistir. E depois terei uma terceira, que vai ser sobre vinhos, porque, para quem não sabe, eu sou sommelier e vou trazer meu professor Escansão, diretamente do Alentejo, para falar um pouco sobre vinho, harmonização, para dar uma descontraída, uma desopilada. Ok? Então, gratidão a vocês, bom domingo, boa semana e vamos nos vendo. Gratidão. E eu vou postar também não só o material de Silvi, como também estou organizando para poder postar o material da live de Sônia na Turquia, que foi show de bola. Tá ok? Um abraço, obrigado e até mais.